paz, meu irmão e minha irmã. Uma boa noite a você, a todos que estão aí na sua casa, a todos que nos assistem nessa noite, que estão aqui conosco, ainda entrando em contato no nosso canal, entrando aí nas redes sociais para estar conosco essa noite, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesta quinta-feira, amém? Para estarmos juntos ao lado do nosso Deus, para louvar e engrandecer o seu nome, exaltar o nome do Senhor, amém? Orarmos ao nosso Deus essa noite, engrandecer ao nosso Deus e dizer que só Ele é santo. Estamos aqui mais uma vez para juntos cultuarmos ao nosso Deus, amém? Eu e você, peço licença para estar entrando na sua casa, peço licença para estar junto com a sua família, com quem você estiver nesse momento, para adorarmos a Deus neste culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia para a leitura do Senhor essa noite. Convido você então a pegar aí a sua Bíblia, vamos estar lendo. O texto que nós vamos ler para o início do nosso culto está em João 15, do 1 ao 11. Compartilhar com você a palavra de Deus. O Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 1 ao verso 11, que você possa estar aí abrindo também para ler junto comigo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, não se permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Glória a Deus. Vamos todos repetir, você aí repita junto comigo, lendo o verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Senhor Jesus dizendo que Ele é a videira, nós somos seus ramos e devemos permanecer nele para que possamos dar fruto, para que possamos produzir, para que possamos ser fiéis a Deus, darmos o nosso testemunho diário da nossa vida. E Ele está falando conosco nessa noite para que nós permanecemos no seu amor, para que Ele possa fazer a sua obra na nossa vida. Amém? Vamos estar orando nesse momento, que você possa colocar aí a sua vida diante do Senhor, se colocar diante de Deus, para que esses momentos preciosos de culto, de adoração a Deus, momentos de estarmos em comunhão com o Senhor, seja também um momento
de Deus falar com você, de você sentir a presença do Senhor, de você ser tocado, de você se reconectar a esta videira, a nosso Deus, a ouvir a sua voz e a estar de volta na presença de Deus. Amém? Que você possa sentir aí na tua casa também a presença de Deus e do Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus, colocamos, Senhor, a nossa vida em tuas mãos nesse momento. Pedimos, Espírito Santo, vem, Senhor, sobre nós. O teu poder, a tua graça, vem, Senhor Deus, nos abençoar. Fica conosco, ó Pai. Ó Senhor Deus, passamos por tantas lutas, dificuldades, mas nesse momento queremos, Senhor, estar conectados a Ti, Senhor, como esta videira, como ramos do Senhor. Queremos, Senhor, nos conectar, Senhor, conectar a nossa mente, Senhor, o nosso coração a Ti nesse momento. Ó Deus, fala conosco, ministra, Senhor, o Teu amor nas nossas vidas, abençoa os nossos lares, as nossas casas. Oramos, Senhor, nessa noite, para que Teu Espírito Santo fale conosco. Ó Senhor, recebe a nossa oração, recebe os nossos louvores. E, Senhor, fala através da Tua palavra no culto, Senhor, dessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa habitar em nosso meio, possa entrar agora nesta casa, nesse lar que está, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa tocar nesse coração e nessa mente fazer a Tua obra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar, então, agora nesse momento, louvando e adorando ao nosso Deus, com hinos de louvor ao Deus Altíssimo, aquele que é merecedor da nossa adoração. Amém? Vamos louvar. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos do céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que Ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim.
e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sem privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esse é o momento, então, de estarmos compartilhando a palavra do Senhor, de lermos algo de Deus para nós, que você possa estar aberto, que você possa estar em comunhão nesse momento, que você possa receber de Deus uma palavra de meditação, uma palavra de orientação para a sua vida, que estimule também a sua fé e que te traga também a presença de Deus sobre a sua vida nessa noite, amém? Eu quero compartilhar, então, a palavra que está em Jeremias. Convido você a abrir comigo o profeta Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Vamos estar lendo nesse momento. Diz assim, a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro
E eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as suas rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ainda orar pela palavra que nós lemos. Amém, amado? Deus querido, lemos, Senhor, a tua palavra, Senhor, essa noite. Depois, Senhor Deus, de ler, Senhor, pedimos que o teu Espírito nos toque, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações. Ó, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado. Fala, Senhor, mexe, Senhor, com o nosso interior, que possamos nos aproximar de Ti e sermos, Senhor, pessoas melhores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto, com certeza, você já ouviu, já leu e já viu alguma pregação falando sobre isso. Eu não quero falar especificamente sobre Jeremias ou sobre o profeta, a datação do texto ou algo específico sobre as suas palavras, porque você já sabe, como o próprio mesmo Deus disse aqui no verso 6, a segunda parte, a parte B, ele diz que ele é, né, o oleiro e vós, o Israel, é o barro em suas mãos. Então já tem essa explicação e essa aplicação na própria palavra. Eu quero falar aqui sobre, que é o título que eu trago para nós essa noite, o título da pregação, que é o processo na olaria, o processo dentro da olaria, que é a casa de Deus. E aqui ele fala especificamente com o profeta. E hoje nós somos os profetas do Senhor para essa geração. Então, ali ele nos chama hoje para também descermos à casa do oleiro, descermos até a sua casa para ouvirmos a sua palavra. Então, Deus, assim como Deus veio a Jeremias, neste tempo específico aqui do texto, Deus vem até nós hoje, essa noite. Ele vem até mim, ele vem até você através desta palavra, para que você desça também à casa do oleiro e também seja tocado pela palavra do Senhor essa noite. E por que ele quer falar conosco? Primeira coisa que eu quero falar sobre esse texto é que na olaria de Deus, dentro da olaria de Deus, aquele vaso ali sendo tratado, ele está no lugar certo. Então, o lugar do vaso é na olaria de Deus. Não há outro lugar melhor que aquele vaso poderia estar. Não há outro lugar melhor que o profeta poderia descer e habitar e estar ali. Então, nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar, como profetas de Deus, como homens e mulheres do Senhor, como discípulos de Cristo, é na casa de Deus. É passando pelo processo, é descendo até a olaria do Senhor, ali é o nosso lugar. Então eu quero falar com você essa noite, eu não sei aonde você está no seu lugar espiritual, não sei aonde você está aí no seu lugar físico, mas eu quero te desafiar essa noite e te dizer que o seu lugar é estar na casa do oleiro. Deus te chama a descer lá essa noite e a ter uma experiência com Ele. Na casa do oleiro é o lugar de nós termos uma experiência de estarmos nas mãos do Senhor para sermos tratados por Ele. O vaso que se quebra fora da casa do oleiro, ele normalmente é descartado. Então, na olaria, na casa de Deus,
é um lugar de criação, é o lugar da transformação. É ali dentro que você aprende a descer e aprende a renunciar. Então tem que se quebrar para começar de novo. Então, sabe, muitas vezes num projeto ou numa reforma, não sei se você já teve oportunidade de participar de uma reforma ou reformar a sua casa, muitas vezes é mais difícil você reformar do que você fazer algo novo, construir do zero, num lugar novo. Por quê? Normalmente, numa reforma, você encontra coisas, problemas que você nem sabia que existia e que estavam lá. Então, eu já fiz reformas em casa que você foi arrumar uma parede, quando abriu aquela parede tinha ou uma infiltração, ou quando você foi arrumar um armário, quando você atirou aquele armário, atrás do armário tinha uma infestação de cupins. Então, numa reforma, há coisas que você não sabe que estão lá. Por isso que precisamos estar na casa do oleiro para sermos transformados por ele, porque ele sabe o que tem dentro de nós. Pode ser difícil, mas não saia da olaria de Deus, não saia da presença de Deus. A casa de Deus é o melhor lugar que você poderia estar. Não há outro lugar melhor no mundo. O mundo, ele descarta as pessoas que estão doentes, pessoas problemáticas, pessoas que têm doenças, elas são descartadas no mundo. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus, Ele nos cura, Ele não nos descarta, Ele nos cura e nos leva a uma experiência com Ele. Amém? Davi, quando pecou, ele preferiu ser tratado por Deus, sujeitar-se a Deus, cair nas mãos de Deus, do que cair na mão dos seus inimigos. Está lá em 1 Crônicas 21:13, né? Quando diz assim, que ele pecou, né? Então, disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia nas mãos dos homens, não caia eu. 1 Crônicas 21:13. Por que, amados? Porque as pessoas não têm misericórdia, e muitas vezes quando nós nos confrontamos em situações em que Deus não está, ali há violência, ali não há misericórdia. E quando nós estamos na presença do Senhor, mesmo que nós estejamos errados, como foi no caso de Davi, ali Deus teve misericórdia. Amém? Então, quando você errar, ou em sofrimento, ou quando você sentir que está em pecado e quer abandonar a igreja, abandonar o Senhor, não faça isso. Apresente-se a Deus. Não fuja do processo. Volte para Deus, porque Deus quer fazer uma transformação do perdão e da cura na sua vida. Amém? Então, quero deixar uma pergunta para você essa noite. Onde está você que não está na casa de Deus? Por onde você tem andado? Esteja no melhor lugar que você pode estar, que é na casa do oleiro. Amém? A segunda coisa que eu quero trazer para você sobre esse texto, sobre o processo, é que o oleiro, ele não abre mão do vaso. Você pode ver que quando o profeta desce, ele se dispõe e vai até lá, e ele olha que Deus está trabalhando, fazendo algum projeto num vaso. E de repente esse vaso se quebra, mas Deus não o despreza, não o joga fora. Ele continua, diz aqui, né, no 4, como o vaso do oleiro, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, amados, Deus sempre vai estar disposto a te ajudar. Então, Ele vai sempre estar ali à disposição para te tratar, para te fazer novo, para transformar a sua vida.
Mas será que você está disposto a ser tratado por Deus? Aqui Deus vem e faz um outro vaso segundo bem lhe pareceu. Ou seja, aquele primeiro vaso não estava conforme Deus queria. E ao estragar, Deus fez algo segundo Deus queria. Então, muitas vezes, o processo de nós estarmos na casa do oleiro é quebrar o nosso querer para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Deus, ele não abre mão, porém, de você e desse processo. Assim como um pastor, né? Ele vai atrás daquela ovelha perdida, ele deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha perdida. Assim como o pai do filho pródigo, ele estava esperando o seu filho, a volta do seu filho de braços abertos. Deus também está de braços abertos, te esperando na casa do oleiro. Na casa do oleiro, você pode se quebrar na presença do Senhor. Você pode se transformar, você pode se abrir, porque Deus está cuidando de você. Amém? Ele está nesse processo. Mas muitas pessoas não querem passar por esse processo. Às vezes, muitas pessoas, elas querem um milagre. Elas querem as coisas que Deus pode dar, mas elas não querem o Deus do milagre. Elas não querem passar por este processo de fazer a vontade do Senhor. Porque muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa vontade. Abrir mão de pecados encobertos, abrir mão de transgressões, de coisas erradas que nós estamos fazendo e nos posicionarmos diante da casa do Senhor, e nos posicionarmos diante da bênção de Deus para que possamos recebê-la. Então, querem o Deus do milagre, mas elas precisam se submeter ao processo de Deus, às mudanças de Deus. Né? Por quê? Porque Deus nos chama como nós estamos. Ele aceita todas as pessoas. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que todas as pessoas fossem salvas. Mas Ele não nos deixa como nós estamos. Ele cuida de nós. Ele nos trata. Ele nos transforma, nos cura, nos liberta. Ou seja, Ele te chama como você está, mas Ele não te deixa como você está. Assim como o pastor leva ali as ovelhas para o aprisco, cuida delas, trata das suas feridas, coloca o óleo, tira os carrapichos, Deus também cuida de nós. E aqui na casa do oleiro, Ele está demonstrando ao profeta e falando que há um processo. Então Deus sempre vai estar disposto a te ajudar na sua vida e no seu processo de transformação. Aí vai a segunda pergunta. Será que você está disposto a ser tratado por Deus? Será que você está disposto a deixar Deus tratar de você, curar você, mudar aí as suas expectativas, mudar as coisas que estão dentro de você para ser moldado de acordo com Deus? E a terceira coisa, nem por isso menos importante, que eu quero destacar para nós nesse texto, que fala sobre o vaso do oleiro, é que a olaria toda, a casa de Deus, é um processo. Assim como Deus não abre mão do vaso, Ele também não abre mão do processo. Então, aquelas pessoas que vêm, mas não querem passar pelo processo do Senhor, elas, quanto menos você enverga, você será quebrado. Né? Deus fala, cuidado com a dura cerviz, aquele que não está disposto a mudar, aquele que não está disposto a aceitar a vontade de Deus. Então, a olaria, ela é um processo. Então, há um processo de mudança em nossas vidas para sermos transformados por Deus conforme a sua palavra. O que é conforme a sua palavra? Precisamos passar por este processo da olaria. Precisamos passar pelo processo de Deus. Descer, como o próprio Deus diz para o profeta, né? É você se humilhar, é você se submeter, é você estar disposto
a ir até onde for necessário para que Deus faça a obra na sua vida. Descer até sermos outro vaso nas mãos de Deus. E o que Deus quer nos transformar? Sermos novas criaturas, sermos moldados novamente pela mão do oleiro. O que é ser moldado? Ser moldado é porque tem um molde. Então você é transformado para ser de acordo com aquele molde. O nosso molde é Jesus Cristo. Então, nós somos pecadores e nós precisamos passar por esse processo de Deus para nos aproximarmos e sermos mais parecidos com o Senhor Jesus na nossa vida. Então, Deus não abre mão desse processo. Esse processo é preciso para nós. 2 Coríntios 5, de 14 e 17, abra aí comigo, para você ler junto comigo sobre o que é essa transformação. 2 Coríntios, vou dar um tempo para você também achar. 2 Coríntios, capítulo 5, 14 a 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ainda no 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, o nosso molde é Cristo e as coisas velhas do nosso passado precisam ser transformadas de acordo com o nosso novo modelo, o nosso novo molde, que é Jesus Cristo. Então, ser moldado é você ser transformado para ficar mais parecido com Jesus. Então, Deus não abre mão desse processo. Ao nos transformarmos, somos transformados assim como Jesus em novas criaturas. Então, não há o que nós chamamos, hoje em dia, um jeitinho brasileiro espiritual. Não dá para você ser crente, ser cristão e continuar sendo como você era antes. Então, aquele que pecava tem que deixar de pecar. Aquele que antes mentia tem que deixar de mentir. Aquele que antes era iracundo tem que deixar isso e se tornar um agente de paz. Então, assim, Deus vai transformando a nossa personalidade, vai transformando o nosso caráter para um caráter de Cristo. Amém? E isso tudo nas mãos do oleiro. Então, é preciso passar por esse processo. Não fuja do processo de Deus. Amém? O processo é, assim como o vaso do oleiro, para se fazer um vaso, para se fazer um barro, ele precisa separar o barro. Ou seja, separar aquilo que importa, tirar as impurezas daquele barro. Então, separar-se das coisas do mundo, ficar longe daquilo que te atraía antes, que te levava para o pecado, que te levava para transgressões. Ou seja, separe-se de tudo aquilo que te leva para longe do Senhor. A segunda coisa que faz com o barro é amassar o barro. Amassar ali fala sobre passar por um processo de moenda, de aperto. Então, é tirar as práticas do mundo de dentro de nós, que muitas vezes os nossos hábitos, as nossas práticas do dia a dia se tornam hábitos. E esses hábitos podem corromper e corroer o nosso homem interior. Então, ao amassar o barro, Deus vai tirando as práticas do mundo da nossa vida para que nós possamos colocar as práticas cristãs na nossa vida. Amém?
atitudes e hábitos que te afastam de Deus precisam ser deixados, porque são práticas de pecado e de iniquidade. Precisamos abrir mão da nossa antiga vida para sermos novas criaturas. O terceiro processo do barro é ele ser moldado num vaso, ser moldado, ser criado novamente conforme Cristo, conforme Jesus Cristo veio ao mundo e trouxe para nós um exemplo de vida e de caminhada cristã. Então olhe para Jesus, leia o que Jesus fez, como Jesus agia, o que Jesus fazia. Esse tem que ser o molde para a nossa vida cristã. Então, realmente sermos transformados pela nossa mente, né, para termos a mente de Cristo, ou seja, falar e agir conforme Jesus Cristo falava e agia. E o quarto processo para o vaso é ali depois que ele foi separado do barro, depois que ele foi amassado, depois que ele foi moldado, né, no molde de vaso pelo oleiro, por Deus, ele se submete então ao processo da queima do barro para virar vaso. Isso são altas temperaturas num forno muito potente para que seja queimado o barro e se transforme. Então ali essa temperatura ele passa pelo fogo. E o fogo, passar pelo fogo, por essa experiência, fala sobre o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. No final, amados, ninguém consegue ser como Jesus se não for transformado pelo Espírito Santo de Deus. O batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo sobre nós é que nos dá capacidade de sermos transformados por Deus para sermos testemunhas aonde nós formos. O Espírito Santo, ele transforma o nosso interior, amém? E aí sim o vaso vai estar bom, vai estar pronto para ser cheio da água, água que é usada para saciar a sede das pessoas. Então aí sim nós somos conhecidos como os nossos frutos, aquilo que nós produzimos, o que nós conseguimos alimentar, o que nós conseguimos dar de água para as pessoas através da nossa vida. Se o vaso estiver sujo, ele vai transmitir uma água que está suja. Se o vaso estiver quebrado, essa água toda vai embora e não vai conseguir passar água para ninguém. Então, o Espírito Santo de Deus em nós, para que nós possamos transmitir às outras pessoas, precisa passar pelo processo do oleiro nas mãos do Senhor Jesus, amém? E aí o final é que nós vamos ter os frutos de Deus na nossa vida, que é o fruto do Espírito Santo, que é o fogo consumidor sobre as nossas vidas, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Convido você a abrir também, para nós encerrarmos então esta palavra. Abra aí em Gálatas 5, 22 e 23, que fala assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre essas coisas não há lei. Sobre essas coisas, sobre esses frutos, não há nenhuma lei estabelecida, ou seja, é aquilo que nós produzimos para o Senhor depois de passarmos pelo processo de Deus. Então eu quero que você fique com essa palavra no seu coração, matutando, meditando durante toda essa semana, que o Espírito Santo de Deus fale com você. O melhor lugar para você estar, meu amado, eu não sei como você está agora, o que você tem passado, quem vai estar ouvindo essa mensagem, passando aí, recebendo esse vídeo, mas o melhor lugar que você pode estar é na casa de Deus. Volte para a presença de Deus, volte para a casa do Senhor,
Volte para a comunhão dos santos, para o lugar de Deus te tratar. E a segunda coisa, Deus está disposto a te ajudar. Você quer a ajuda de Deus? Você quer a transformação de Deus na sua vida? Então, Ele quer te ajudar a ser moldado pelo Espírito Santo essa noite. E a terceira coisa é que na casa de Deus você é transformado. Na casa do oleiro, o vaso não permanece como ele estava antes. Na casa do oleiro, o vaso não fica como um barro estragado. Deus recupera e faz dele um outro vaso, uma nova criatura em Jesus Cristo. Então, seja hoje transformado pelo grande oleiro da nossa vida, que é Deus. O Deus que transforma, o Deus que cura e o Deus que liberta. Em nome de Jesus. Seja a transformação que você quer ver no mundo. Seja hoje a transformação que você quer ver para a igreja, para as pessoas. Deixa Deus transformar o seu caráter e a sua vida, para que você dê bons frutos e frutos que permaneçam em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento, que você possa deixar o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida para ser transformado. E se você quer realmente, como foi falado nessa palavra, voltar a ser esse ramo grudado na videira, voltar a ser este vaso tratado por Deus, retornar para a casa do Senhor, se voltar novamente para Deus e passar pelo processo do Senhor, da cura e da transformação, que durante esta oração, que você possa falar com Deus, dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero, Senhor, ser usado e ser transformado como um vaso nas tuas mãos. Amém? Eu vou estar orando por você em nome de Jesus. Querido Deus, coloca, Senhor, esta vida em tuas mãos, Senhor, essa noite. Ó Senhor, a tua palavra ministrada aos nossos corações através do teu Espírito Santo. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor está aqui conosco em nosso meio. Obrigado porque o Senhor fala, Senhor, conosco aquilo que precisamos. Ó, ministra a tua igreja, ministra a teus filhos, aqueles, Senhor Deus, que estão ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, quem precisa ser transformado, quem precisa ser tocado, aquele que precisa voltar, Senhor, para a casa do oleiro, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar essa noite. Que o Senhor possa tocar, Senhor, essa noite, nessa vida, neste coração e nessa mente. E transforma-nos, Senhor, para sermos moldados pelo Teu Espírito, para sermos como Jesus Cristo, testemunhas do Senhor, aonde quer que nós formos, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Que o Senhor te dê uma semana mais do que abençoada. Que você seja levado pelo Espírito Santo a confiar no processo de Deus na sua vida, a se colocar na mão do Senhor, para que Ele possa te abençoar e te transformar, para podermos dar bons frutos e frutos que permaneçam no reino de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe hoje e para sempre. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, as bênçãos do unigênito Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo que nos transforma e nos liberta, seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você possa receber o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e ser transformado. Seja um vaso nas mãos do Senhor. Amém.
Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou, que ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho, para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá nos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas que nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito